Queridos irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo chegue aos seus lares, aos seus corações, e nesse tempo possa gerar sempre em nós a esperança do novo de Deus. Hoje nos reunimos mais uma vez para refletir um pouco a palavra de Deus, o Evangelho, nesse dia 30 de março, na segunda-feira da quinta semana da Quaresma. Quaresma que está encaminhando-se para o seu fim e para o ápice, diríamos assim, que é a Semana Santa, que é a preparação para esse tempo tão oportuno da graça do Senhor. O Evangelho de hoje está em João 8, versículos 1 a 11. É um texto que certamente nós conhecemos, nós já ouvimos falar, um texto que muitas vezes gostamos de ouvir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivos de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho de hoje se encontra localizado no texto de João, ali no meio ainda da festa das tendas. Agora, do ponto de vista exegético, é importante sabermos que, para a grande maioria dos estudiosos, esse texto originalmente parece não fazer parte da linguagem joanina. A forma como ele é trabalhado parece aproximar-se muito mais do texto lucano do que do texto de João. E uma hipótese levantada é que seria um fragmento do Evangelho de Lucas que foi posto aqui no meio do Evangelho de João para não ser perdido, e depois os copistas foram copiando como se fizesse parte real do Evangelho de João. Agora, obviamente, na perspectiva exegética, nós observamos que ele rompe um pouco ali a sequência natural da festa das tendas. Por exemplo, os dois grandes símbolos da festa das tendas são divididos por esse texto. De um lado, você vai perceber ali a água viva, a água que é Jesus Cristo, e do outro, a luz do mundo. Os dois grandes símbolos da festa das tendas estão separados por esse texto, que aparece aqui meio que como um meteoro na narrativa de João. E por que então esse texto foi inserido aqui? Provavelmente pelo contexto de disputa entre Jesus e os fariseus, e como nós temos falado ao longo das reflexões, é um ambiente cada vez mais propício a isso, um ambiente cada vez mais conflituoso. E aqui nós percebemos claramente o conflito entre Jesus e os fariseus. Uma segunda questão desse texto
é que nós podemos dividi-lo em 4 momentos. Primeiro, nos versículos 1 a 2, nós temos uma contextualização da situação. Os versículos 3 a 6 trazem o problema de fundo. Depois, nos versículos 7 a 9, Jesus que desmascara a hipocrisia dos fariseus e mestres da lei. E por fim, os versículos 10 a 11, o encontro da mulher com a misericórdia. Inicialmente, nós percebemos um Jesus que vai ao Monte das Oliveiras. O versículo anterior vai dizer, se nós formos observar 7,53, diz que cada um voltou para a sua casa. E Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras. É como se o Monte das Oliveiras fosse um pouco a residência de Jesus em Jerusalém. O lugar que ele vai para orar, para se encontrar com o Pai, para refletir, para ter a sua intimidade com o Senhor. Contudo, mal amanheceu o dia, ele já se encontra de novo no templo, no lugar para ensinar e para anunciar a sua vontade. E é assim então que Jesus se faz. Ele reúne vários discípulos ao seu redor, senta-se para ensinar. Era assim que os mestres antigos ensinavam, sentados com os discípulos aos seus pés. E ali ensinava-lhes a lei, e ali ensinava-lhes os ensinamentos novos, as suas interpretações da Torá. É então dentro desse ambiente de interpretação, de ensinamento, que se dá o problema. Chega o texto e diz: entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Nesse primeiro momento, vale a pena observarmos uma mulher em uma sociedade marcadamente machista, patriarcal, é ali acusada pelo olhar de todos, e não apenas pelo olhar, também pela lei de Moisés. Agora, relevante é saber que esses fariseus, esses mestres da lei, contam uma meia verdade. Eles afirmam que a lei manda apedrejar tais mulheres, mas se nós formos ao Deuteronômio capítulo 22, versículo 22, ou a Levítico 20, 10, vamos perceber que a lei manda apedrejar os dois, o homem e a mulher. A primeira pergunta que se impõe então ao texto é: cadê o homem dessa história? Por que eles não se preocuparam em prender também o homem, mas apenas a mulher? Uma outra realidade importante é perceber o que o versículo 7 continua a dizer. Aliás, o versículo 6: perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem um motivo de o acusar. O que eles querem no fundo? Eles querem colocar Jesus em um dilema. Se Jesus diz: solte essa mulher, eles aparentemente se põem contra a lei de Moisés. Agora, se Jesus diz: mate, eles se impõem contra a lei dos romanos, que proibia judeus de determinarem uma pena capital a qualquer pessoa. E mais do que isso, ele se contradiria, melhor dizendo. Ele que prega o amor e prega a misericórdia, manda executar alguém? Então, no fundo, o que eles tramam é uma verdadeira armadilha, para que de uma forma ou de outra, Jesus estivesse errado e perdesse a credibilidade diante de seus discípulos. Jesus então simplesmente não dá ouvidos num primeiro momento. Jesus simplesmente ignora e continua a escrever no chão. Eles insistem. E é então o terceiro momento. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando-o a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Então, diante da insistência dos fariseus e dos mestres da lei, que colocam Jesus contra a parede,
ele sabiamente não toma nenhuma nem outra decisão. Ele nem manda matar e nem manda dispensar. O que Jesus faz dessa vez é se erguer como um profeta. Ele não está mais no papel do mestre, mas no papel do profeta. E ao invés de ir contra a mulher, acusá-la, ele simplesmente desmascara a hipocrisia por trás dos fariseus. Ele não revela o pecado da mulher e nem o pecado dos fariseus, mas apenas faz com que eles tomem consciência de sua própria hipocrisia. E a partir do momento que Jesus revela a hipocrisia naqueles corações, as argumentações desfazem-se e eles fogem. Eles fogem porque perceberam que havia neles uma incoerência profunda, havia neles um desregramento e uma contrariedade de acordo com a lei. Então, a partir disso, os mais velhos, que deveriam dar exemplo de sabedoria, de hombridade, principalmente de justiça, são aqueles que vão saindo primeiro. E a sua acusação se torna insustentável, porque Jesus simplesmente agiu com misericórdia. E é aí que o leque da misericórdia se abre, e é aí que o leque da misericórdia se revela e se mostra intenso. Porque se lembrarmos bem a Escritura, vamos nos voltar ao texto de Êxodo, capítulo 31, versículo 18, segundo o qual a lei de Moisés é escrita pelo dedo de Deus na pedra. Agora, Jesus faz um gesto um pouco diferente. O dedo de Deus escreve na areia, mostrando-nos que na nova economia, na nova realidade apresentada por Jesus, o pecado pode ser apagado, o pecado pode ser perdoado, independentemente do que seja. E é aí então que Jesus se depara com aquela mulher, que não está mais envolta em olhares acusadores, mas quando Jesus se levanta, se percebe na intimidade sozinho com ela. Misteriosamente desaparecem todos, e agora é o momento da intimidade. Jesus toma a dianteira e pergunta a ela: quem te condenou, mulher? Onde estão eles? E ela disse: ninguém, Senhor. E é então que Jesus responde: nem eu te condeno. O rosto da misericórdia de Deus desfaz as falsas acusações. O rosto misericordioso do Senhor acolhe o pecador arrependido. E aquela mulher que antes procurava amores e amores no adultério, na fragilidade, em relacionamentos vazios, agora se depara com o amor verdadeiro, com um homem que olha não pelo que ela pode oferecer, mas simplesmente pelo que ela é. E é aqui que o rosto do amor de Deus se encontra com a miséria humana, fazendo com que essa miséria seja levantada, seja erguida e encontre a sua dignidade, outrora humilhada, outrora massacrada pelos olhares acusadores dos outros. E é assim então que a misericórdia do Senhor lhe dá uma nova oportunidade não para pecar de novo, mas uma oportunidade para ir e refazer a sua vida diante do Senhor, diante da comunidade de fé também. Vale a pena ainda observarmos que muitas vezes, erroneamente, atribuem essa personagem como se fosse Maria Madalena, mas o texto em nenhum momento afirma que seja ela tal mulher. O texto simplesmente apresenta uma mulher sem nome, que pode ser uma mulher qualquer, uma mulher cujo pecado, na verdade, inflamou muitas vezes o ódio, a acusação de muitos, mas que Deus, a misericórdia de Jesus, conseguiu alcançar. Eu particularmente gosto muito de uma interpretação do Padre Cones acerca desse texto. Ele diz o seguinte: é muito provável que esse texto tenha sido inserido no meio do Evangelho de João para superar uma mentalidade rigorista
do século III, século IV, quando muitos cristãos não queriam dar o direito de retorno a cristãos que erraram, a cristãos que pecaram, a cristãos que até cometeram aquela idolatria. Se nós lembrarmos bem, na literatura profética, o adultério é imagem da idolatria, do culto aos falsos deuses. E o Padre Cones diz o seguinte: muitas vezes parece ser esse o contexto. O texto dessa mulher seria então uma forma da comunidade joanina dizer: qualquer pessoa que cometeu pecado pode ser reacolhida no seio da comunidade cristã, porque a economia de Jesus Cristo apaga o pecado tal qual uma escrita na areia, porque o perdão de Jesus alcança o pecador independentemente da acusação que lhe fazem. Agora, obviamente, essa misericórdia não se trata de simplesmente viver de qualquer forma ou de uma relativização do pecado. A misericórdia do Senhor sempre traz consigo um compromisso de conversão, um compromisso de seriedade, um compromisso de reencontro com Deus e com o outro. Que esse evangelho de hoje nos ensine a ser misericordiosos, a desacreditar nos olhares acusadores, nas mentes muitas vezes condenatórias, ou nos argumentos condenatórios que muitas vezes se levantam até mesmo nos nossos corações. E observemos sempre a prática da misericórdia como um caminho certo para nos encontrar com Deus. Eu sempre chamo a atenção que a misericórdia não se trata de uma relativização do pecado, mas simplesmente de uma oportunidade para uma vida nova. Imbuídos do amor misericordioso do Senhor, que nós possamos viver esse dia na certeza de que o perdão do Senhor nos alcança, na certeza de que o olhar misericordioso de Jesus nos envolve, e assim nós somos chamados a superar os medos, as idolatrias, as acusações, os pecados, para ouvir de Jesus Cristo: vai e não peques mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, e assim nós terminamos essa reflexão de hoje, mas ainda convidando você para participar conosco às 4 horas do Orando com a Palavra com o irmão Luiz, e depois às 17h30 a celebração da Santa Missa, para que nós possamos nos encontrar sempre junto ao altar do Senhor. E assim como Cristo se fez próximo daquela mulher, nós também, padres e irmãos da Paróquia São Paulo, queremos nos fazer próximos a vocês. Que Deus os abençoe e console sempre o coração de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.